tema. Eu vou fazer a apresentação do outro tema, do quarto tema da manhã, né, que me ficou reservado, que eu chamei aí do pacote Levy. Né? Por que o pacote Levy? Exatamente por conta do fato de ter sido aí uma proposta levada ao Congresso pelo ministro Joaquim Levy no âmbito da reforma fiscal. Então, são duas medidas provisórias e o tema, gente, é atualíssimo também, porque elas serão votadas uma hoje à tarde e outra amanhã. Né? Então, queria passar um pouco para vocês o que é que se pretende com a aprovação dessas medidas. No dia 30 de dezembro, então, do ano passado, o governo anunciou essas duas medidas provisórias que prevêem alterações nesses institutos, no seguro-desemprego, no abono salarial, no seguro-defeso, que é aquele seguro pago para pescadores, né? A pensão por morte, no auxílio-doença e no auxílio-reclusão. A justificativa dada pelo governo é a necessidade de um ajuste das contas públicas como parte integrante de um esforço fiscal para o ano de 2015 para alcançar um superávit primário de 1,2% do PIB. Uma estimativa foi apresentada pelo governo que, com a aprovação dessas duas medidas provisórias, seria possível alcançar uma economia de gasto de 18 bilhões de reais. O anúncio, no entanto, gerou um grande desconforto no meio sindical. As centrais sindicais elaboraram uma nota conjunta logo no início do ano, condenando essas medidas e reivindicando, inclusive, a sua revogação pelo governo. Além da discordância, então, quanto ao próprio conteúdo das medidas provisórias, as centrais sindicais declararam descontentamento pela ação do governo ser contrária, ou supostamente contrária, a um compromisso assumido pela presidente Dilma Rousseff na campanha, em não tocar direitos trabalhistas, o famoso não mexo nos direitos trabalhistas nem cavaca tussa, né? E o desagrado por não terem sido acionadas para discutir os interesses dos trabalhadores que representam. Nós vamos ter manifestações agora no dia 1º de maio, né, no dia do trabalho, e certamente esse pacote fiscal aí será objeto de muita crítica nos atos organizados pelas centrais. Outro argumento do governo para a implantação dessas medidas provisórias é o do combate a fraudes e distorções na utilização desses benefícios que foram alterados, né? Entre eles, por exemplo, do seguro-desemprego. Eu desafio aqui na plateia algum advogado trabalhista, ou mesmo uma juíza, doutora Regina, que nunca tenha ouvido falar de fraude no seguro-desemprego no Brasil, né? De trabalhador que continuou trabalhando, mas não foi registrado para continuar recebendo o seguro. Será que ninguém nunca ouviu falar disso aí, né? Quer dizer, corrupção é isso aí também, né? Isso também é uma forma de corrupção. As centrais sindicais reconhecem a necessidade de maior transparência, mais controle social na gestão desses benefícios, mas consideram que seria um equívoco a correção dessas distorções por meio de ações que prejudiquem os trabalhadores, afetando ou restringindo direitos já adquiridos. Então vamos examinar as medidas provisórias, começando pela 665, que alterou a legislação que trata do seguro-desemprego, do abono salarial e do seguro-defeso, modificando as leis que regem esses benefícios. O seguro-desemprego, então, as modificações já entraram em vigor a partir de 1º de março deste ano. São alterações que restringem o acesso ao benefício, em especial no que se refere ao primeiro acesso ao benefício. Até então, na legislação anterior, para poder ter o acesso ao seguro-desemprego pela primeira vez, o trabalhador precisava apenas de 6 meses ininterruptos de trabalho. A medida provisória ampliou esse prazo para 18 meses trabalhados ao longo dos últimos 24.
Então, o trabalhador teria que ter 18 meses trabalhados nos últimos 24, nos últimos 2 anos, sem a necessidade de que esses 18 meses fossem ininterruptos. Podia somar períodos aí descontínuos. Então, fazendo uma breve comparação entre a legislação anterior e a criada por essa medida provisória, primeiro acesso, os 6 meses ininterruptos. Agora, 18 meses de trabalho nos últimos 2 anos. No segundo acesso, a legislação anterior era omissa. Agora, ela exige que, para o segundo acesso ao benefício, o trabalhador tenha 12 meses de trabalho nos últimos 16 meses anteriores à dispensa. Demais acessos ao longo da vida do trabalhador, mínimo de 6 meses trabalhados nos últimos 36 meses, era o que dizia a legislação anterior. Agora, 6 meses ininterruptos de trabalho antes da dispensa de que se tratar e que ele venha pedir o benefício. E antes, carência, 16 meses entre um pedido e outro, previsão numa resolução do CODEFAT, né? E agora a MP mantém a prerrogativa do CODEFAT de estipular a carência. Então, a princípio, o que se imagina é que vai se manter aí o mesmo período de 16 meses. Eu peguei um estudo do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas, que examinou aí a medida provisória para tentar trazer alguns efeitos econômicos dela, né? e práticos aí na vida dos trabalhadores. Considerou, então, esse estudo, o número de trabalhadores desligados do emprego sem justa causa no ano de 2013. E, com isso, o DIEESE calculou o número de trabalhadores que seriam excluídos do recebimento do seguro-desemprego, segundo a regra antiga, ou seja, com menos de 6 meses. Assim, calculou o número de trabalhadores que seriam excluídos agora do recebimento do seguro-desemprego com a nova regra. De acordo com o DIEESE, utilizando de informações da RAIS de 2013, o contingente de empregos formais rompidos sem justa causa em 2013 foi de 12,5 milhões de contratos de trabalho. Desses 12,5 milhões, 25%, 3 milhões e 200 mil, não tinham direito ao benefício do seguro-desemprego, porque tinham menos do que 6 meses em 2013. Então, 25% já não teriam esse benefício. Com a MP 665, e com o direito ao primeiro acesso, então, por pelo menos 18 meses nos últimos 24, o contingente de trabalhadores que não teriam mais direito ao benefício do seguro-desemprego aumentaria para 8 milhões, segundo esse estudo do DIEESE. Quer dizer, 64% do total de trabalhadores desligados não receberiam mais o seguro-desemprego. Comparando-se ainda o número de trabalhadores que não teriam direito a requerer o seguro-desemprego nas duas legislações, o DIEESE estima, então, que com a MP aprovada, seriam, portanto, mais 4,8 milhões de trabalhadores que não poderiam mais acessar o seguro-desemprego, o que representa um percentual de 38,5% do total daqueles que foram dispensados sem justa causa em 2013. Quer dizer, isso vai ter esse efeito aí na legislação, com a aprovação dessa legislação. O impacto é maior, segundo esse estudo, nos setores da construção civil e da agricultura, nos quais os trabalhadores sem direito ao acesso representam 43% e 42% dos dispensados sem justa causa. A medida provisória também foi estudada pelo DIEESE e o efeito que ela traria em relação àqueles que serão atingidos e os gastos que vão deixar de ser realizados com o pagamento do benefício. Então, o valor médio real da parcela do seguro-desemprego para beneficiários com menos de 18 meses de permanência no emprego foi de R$ 793 em dados de 2012. R$ 793 era o valor pago a título de benefício médio
para quem tinha menos de 18 meses no emprego. E, em média, esses trabalhadores recebiam 4 parcelas. A legislação anterior também estabelece uma quantidade de parcelas dependendo do tempo que o trabalhador tinha de emprego anteriormente. Então, o valor estimado da economia de recursos, com a exclusão desses 4,8 milhões de potenciais beneficiários, com as novas regras, seria de 14,8 bilhões, quase 15 bilhões a menos de gasto para o governo no seguro-desemprego. E apenas mostrando o dado de 2012, né, que foi usado pelo DIEESE, em 2012, o que o governo tinha gastado com o seguro-desemprego foi 21 bilhões de reais. Quer dizer, ele vai economizar quase 15 bilhões se aprovadas as regras da forma como proposta. No tocante ao abono salarial, a vigência já entrou, a regra já entrou em vigor em 31 de dezembro e foram modificadas as exigências de acesso ao benefício, trazendo algumas restrições. Lembrando que o abono salarial é devido para os trabalhadores urbanos e rurais seletistas que recebam remuneração de até 2 salários mínimos por mês. A legislação anterior previa que o benefício era pago aos trabalhadores que mantiveram vínculo formal por um mês apenas no ano anterior ao do pagamento. Agora, o benefício passa a ser pago apenas aos trabalhadores que mantiveram vínculo formal por, no mínimo, 180 dias ininterruptos no ano anterior ao do pagamento. Na legislação anterior, o valor do benefício era 1 salário mínimo, independentemente do número de meses trabalhados. Na nova legislação, se aprovada, o valor do benefício passa a ser proporcional aos meses trabalhados, variando de meio salário mínimo para quem trabalhou no mínimo 6 meses, até 1 salário mínimo para quem trabalhou 12 meses. E, por fim, a MP prevê também que passam a ser computados no valor do abono os rendimentos das contas individuais para os integrantes do antigo PIS-PASEP, porque também envolve aqui serviço público, né? Ao limitar, então, o direito ao abono salarial, que mantiveram vínculos por pelo menos 6 meses e pagar o restante de forma proporcional, a regra, evidentemente, reduz o seu público-alvo. O DIEESE estima que serão excluídos cerca de 9,9 milhões de trabalhadores. Quase 10 milhões estariam excluídos do benefício do abono salarial, ou então estariam recebendo um valor inferior ao que é pago atualmente. Apenas os trabalhadores que se mantiveram no emprego pelo período dos 12 meses receberão o mesmo que anteriormente. Seria aproximadamente 35% daqueles que antes tinham esse direito. E a economia estimada com a aprovação dessa medida seria de 8 bilhões de reais. No estudo do DIEESE, ele chega à conclusão que é praticamente metade do que o governo gastava como benefício antes da apresentação dessa medida. Então, a crítica das centrais sindicais de que a redução de gastos obtida com as mudanças no abono salarial terá impacto sobre justamente a população mais vulnerável e mais afetada por alguma das características do mercado de trabalho no Brasil, como a rotatividade e os salários baixos. Quer dizer, evidentemente, se nós estamos falando do abono que é pago para quem tem até 2 salários mínimos, né, então essa população seria mais afetada. Segundo esses dados do DIEESE, 43,4% dos trabalhadores formais permanecem menos de 6 meses no mesmo emprego. E mais da metade, 54%, quase 55%, ganhavam em 2013 até 2 salários mínimos. Então, a medida afetaria esse grande universo de trabalhadores. O seguro-defeso, aquele que eu disse, para os pescadores, também entrou em vigor a partir do dia 1º de abril, restringe a definição do que é pescador artesanal, trata de algumas questões específicas dessa área, e o DIEESE diz que não há como ter dados que permitam uma projeção aí do impacto que isso vai trazer. Mas também tem sido objeto de muita crítica pelas entidades aí que defendem o pescador artesanal. Uma questão, por exemplo, que é trazida é que não se admite
que o pescador tenha outra atividade. Então, é algo que nessa área tem uma repercussão grande, porque é comum, por exemplo, que o pescador, no período que ele não pode fazer a pesca daquele determinado peixe, daquele determinado produto, ele, por exemplo, utilize o seu barco para transportar turista para visitar uma outra ilha. Ah, bom, mas então se você tem uma atividade, né, que não é de pescador artesanal, você não faz direito ao tal do seguro-defesa. Está dando toda essa discussão. Cerca de 652 mil seriam os artesanais existentes no Brasil. A outra medida, a 664, alterou várias leis que tratam dos benefícios da pensão por morte, inclusive para servidores públicos, do auxílio-doença e do auxílio-reclusão. Segundo informações que foram divulgadas pela Presidência da República, as medidas teriam os seguintes objetivos. Primeiro, dar mais transparência à política, uma vez que a relação de todos os benefícios e beneficiários passará a estar disponível na internet. Corrigir distorções na concessão desses benefícios. Conter fraudes e, no caso das pensões, equiparar os gastos efetuados pela Previdência Social ao que é visto em outros países, com regras mais específicas para esse tipo de benefício. Então vejamos, a pensão por morte, a partir de 1º de março de 2015, já entrou em vigor, uma exceção que eu já vou apontar. As mudanças restringem, então, o acesso ao benefício, alterando tanto os critérios para o trabalhador se habilitar a receber a pensão, quanto o seu valor. Novas regras valem tanto para a esfera privada, quanto para a esfera pública. E as mudanças mais significativas seriam as seguintes. Primeiro, uma carência mínima de 24 contribuições previdenciárias por parte do trabalhador falecido, para que a família possa receber o benefício. Até então, não havia essa carência aí. Então, é criada uma carência que não existia. O trabalhador podia ter 1 mês de contribuição, morria, né? E se tinha um dependente, esse dependente ficava com a pensão e vitalícia até recebendo aí, então, do governo, do INSS. Outra modificação, exigência de ao menos 2 anos de casamento ou também de união estável, exceto nos casos de morte ocasionados por acidente de trabalho ou para o cônjuge incapaz e inválido. Anteriormente, não havia essa previsão de exigência de um tempo de casamento para poder fazer jus à pensão. Agora passaria a ser exigido. Depois, quanto ao valor, a pensão passa a ser equivalente a 50% do salário do falecido, somados a mais 10% por dependente. Então, além do cônjuge tiver mais filhos, mais 10%, até o limite de 100%. Até chegar no máximo, também ele tinha lá 10 filhos, não vai passar de 100%, vai chegar até a 100% do salário, ou da aposentadoria que ele receberia, caso tivesse sido aposentado, né? Com exceção aí para os órfãos de pai e mãe, que aí pode haver pode superar, né, esse limite dos 50%. A duração da pensão é uma alteração que a gente deve realmente pensar, né? Passa a levar em conta a idade do cônjuge ou companheiro e a expectativa de vida que ele ainda tem pela frente. Ora, pela regra anterior, se a pessoa era dependente, o trabalhador faleceu, ela tinha 21 anos de idade, ela ficava recebendo a pensão por resto da vida, né? Aqui agora, não, vai depender do tempo de expectativa de vida. Se ela tiver pelo menos ainda mais 35 anos de expectativa de vida, aí é possível se falar em pensão vitalícia, ou seja, apenas cônjuges com 44 ou mais anos de idade continuarão a receber a pensão vitalícia. Cônjuges, filhos que tenham idades inferiores a 44 anos vão receber proporcionalmente aí ao tempo que eles ainda tinham de expectativa de vida. É algo que vai variar de 3 a 15 anos de pensão, a depender da idade e da expectativa de vida.
não terá direito à pensão por morte o condenado pela prática de crime doloso que tenha resultado na morte do segurado, medida que já entrou em vigor desde 31 de dezembro. E isso aqui entrou em vigor por causa de casos, né? Até um caso que no ano passado eu dei uma entrevista aí no jornal da Band, né? Que tinha justamente a pessoa matado, né? O homem, o marido, tinha matado a sua esposa e estava recebendo pensão por morte do INSS. Depois descobriram, né, a polícia investigada descobriu que ele era o autor do delito e justamente a reportagem veio me perguntar: mas o que você acha? Como é que pode? Mata? Eu falei: bom, mas o INSS não tinha como saber que ele era o autor do delito. Ele pediu o benefício e recebeu, né? É claro que agora o que se faz é justamente sinalizar que, no caso da pessoa ter colaborado para a morte do trabalhador, né, ele não vai mais poder receber essa pensão aí. Fala, você queria perguntar uma coisa? Professor, existe uma norma que regula a pensão por morte em comparação com a renda do cônjuge, por exemplo? Se sobrevive a esposa, que tem uma renda alta por mês, ela continua recebendo a pensão? Não. Se ela, é preciso que a pessoa seja dependente do falecido. Quer dizer, então só se justifica o pagamento da pensão se for realmente dependente do falecido. A projeção de impacto, segundo o DIEESE, os dados divulgados pelo governo não permitem projetar quantos trabalhadores seriam atingidos, por uma razão básica, né? Os atuais beneficiários das pensões por morte não serão alcançados. Isso só vai atingir quem vier pedir pensão daqui para cá, daqui em diante, né? Após a aprovação da lei. Em 2013, os beneficiários eram cerca de 7 milhões de pessoas, 7 milhões de brasileiros recebendo pensões por morte. E um gasto total de 76 bilhões de reais em 2013, o que representaria aproximadamente R$890 ao mês por beneficiários, sendo que cerca de 57,5% das pensões são de um salário mínimo, mas tem pensões mais elevadas do que isso, né? O ministro da Previdência, Carlos Gabas, disse que, ouvido lá no Congresso, né, na comissão mista que está apreciando essa MP, que nos últimos 10 anos a expectativa de vida média do brasileiro cresceu mais de 4 anos. E, segundo ele, teriam sido 100 bilhões de reais gastos no orçamento da Previdência apenas com a pensão por morte, de um total de 400 milhões, ou seja, 1/4 do orçamento da Previdência utilizado aí, para o pagamento das pensões. Então, disse ele lá, e está no site do Senado, a Previdência não está em agonia, não está para quebrar, mas essa seria uma alteração indispensável que tem relação com a responsabilidade com futuras gerações, alterações necessárias para garantir a sustentabilidade da Previdência. Em relação ao auxílio-doença, a MP entrou em vigor a partir de 1º de março, também com uma exceção que já vou apontar. Ela modifica exigências de acesso e valor do benefício e todas as mudanças também apenas se aplicam para novos benefícios, de março para frente, né? Não se aplicam a quem já era beneficiário do auxílio-doença. As principais alterações seriam as seguintes. Primeiro, o auxílio passa a ser pago apenas após 30 dias de afastamento e não depois dos primeiros 15 dias. Uma parte da conta, então, passada para as empresas, né? Quer dizer, antes as empresas pagavam 15 dias, o 16º em diante era o INSS. Agora, só no 31º dia é que o INSS assume o pagamento. A empresa, então, paga os primeiros 30 dias e o INSS a partir do 31º. O valor pago passa a ter um teto equivalente à média das 12 últimas contribuições. A perícia médica pode ser realizada por meio de convênios do INSS com empresas privadas ou com outros órgãos e entidades públicas. Gente, terceirização da atividade fim do INSS! Olha lá!
A medida já está em vigor, desde dezembro de 2014. Né? Segundo o DIEESE, há uma projeção de impactos aí que não pode ser calculada, porque os dados não permitem projetar quantos trabalhadores seriam atingidos, nem o valor economizado. Mas, apenas para ter alguns dados, em 2013 foram cerca de 1.800.000 trabalhadores que receberam o benefício, e o gasto foi de 2,6 bilhões de reais. O segundo cálculo aí do DIEESE, isso significaria mais ou menos R$ 1.100 por mês por beneficiário do auxílio-doença. E por fim, o auxílio reclusão. A medida provisória também trata desse benefício, passa a exigir da mesma maneira que no caso da pensão por morte, ao menos 2 anos de casamento ou de união estável para que o cônjuge do preso possa ter acesso a esse benefício. E o DIEESE também entende que não há dados públicos que possam realizar uma projeção segura a respeito, mas em 2013 o auxílio foi pago às famílias de 43.203 presos e gastou-se 382 milhões de reais com esse auxílio. Eu trouxe aqui uma notícia lá do site do Senado. Isso foi uma reunião que teve em março das comissões mistas do Congresso e da Câmara, que estão apreciando as MPs, e tanto o ministro do Trabalho quanto da Previdência admitiram que serão necessárias mudanças. Há uma forte pressão de deputados e senadores, tanto da oposição quanto da própria base governista, que não aceitam as medidas da maneira como foram apresentadas. A comissão que está tratando da MP do seguro-desemprego vai ter votação, então, na quarta-feira, amanhã, né, vai ser votada essa MP. E uma das medidas aí que já foi anunciada pelo relator, que é o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, é que ele reduz a carência para 12 meses de trabalho não consecutivos nos 18 meses anteriores à data da dispensa. Então, quer dizer, o projeto não vai ser aprovado da forma como o governo apresentou. Certamente vão reduzir aí várias das propostas apresentadas pelo governo, e a economia fiscal que se pretende fazer não vai chegar aos tais 18 bilhões de reais estimados lá. E a comissão que trata da pensão por morte, da MP da pensão por morte, vai votar agora à tarde. Né? Então vejam como é atualíssimo o nosso seminário, porque nós estamos tratando de um tema que vai acontecer daqui a pouquinho. Né? Vocês entrarem ali no site do Senado hoje, ou assistir o Jornal Nacional hoje à noite, nós vamos ter notícias aí sobre a votação nessa outra comissão. Então era isso, quer dizer, acho que são temas também muito importantes, relevantes. Acho que a gente tem que pensar, sim, num ajuste fiscal que o governo precisa aprovar no Congresso, mas é evidente que o Congresso também é uma caixa de ressonância da sociedade. O Congresso ouve as empresas, ouve as centrais sindicais, da mesma forma como aconteceu no caso da terceirização. Aqui nesse pacote fiscal, as mesmas dificuldades são enfrentadas aí pelo governo. Muito obrigado.